Ô Thaís, me diga uma coisa. E o Conselho Monetário Nacional, hein? Diria o poeta. E o que faremos com o Conselho Monetário Nacional? Você conhece, não? Já foi apresentado? Sim, puxa vida, já tivemos vários eventos juntos aí com o Conselho Monetário Nacional. Não, sério, o Conselho Monetário Nacional, em meio a essa discussão pública, Lula, presidente do Banco Central, já ficou mais do que claro, não é, Thaís? A gente estava falando isso mais cedo aqui. Houve manifestação semana passada do Arthur Lira, nesse fim de semana, entrevista do presidente Rodrigo Pacheco. Não é? Isso não é pauta, independência ou não do Banco Central. Isso é tema passado, né? Quais são as alternativas que o governo tem para tentar, de alguma maneira, influenciar em decisões do Banco Central com essa questão dada que há um mandato, o mandato vai até ano que vem, não é isso? E o Roberto Campos Neto sai se quiser, né? Sai se quiser, ou se o governo quiser comprar essa briga também, ele consegue, né? E quem está no foco da discussão agora é o tal do Conselho Monetário Nacional. Eu costumo dizer, Rafael, que é o seguinte, um país que tem ali alguma normalidade, alguma estabilidade institucional, econômica, né? Nem sabe quem é o presidente do Banco Central, não precisa saber, sinal de que eu não sei se o juro foi para cima ou para baixo. No Brasil, o tal do Copom, o Comitê de Política Monetária, que é a reunião periódica ali, a cada 40 dias, 45 dias que o Banco Central faz para decidir os juros, já é tema de família, né? Vai para a manchete dos jornais. E o Copom essa semana, hein, gente? Exato, né? Tem Copom essa semana, atenção e tal. E agora o brasileiro, para aprender um pouco mais sobre o que está acontecendo no debate sobre a inflação brasileira, está sendo apresentado formalmente, então lhe apresento formalmente, Rafael, o Conselho Monetário Nacional. Esse é um colegiado que existe há mais de 50 anos no Brasil e é o principal colegiado que discute as regras e o funcionamento do sistema financeiro nacional. Então passa assim, Rafael, sabe quem decidiu, por exemplo, que não pode pagar boleto de mais de 10 mil reais em dinheiro? O Conselho Monetário Nacional, né? Quem decide as metas para a inflação desde 1999 é o Conselho Monetário Nacional. Então, ele vai desde decisões operacionais de mercado e de crédito até essa, que é fundamental para a condução e o controle do processo inflacionário no Brasil. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar formalmente para as pessoas como é que é esse conselho? Vamos lá. Com a volta da configuração da equipe econômica com dois ministérios separados, né? Porque com Paulo Guedes aqui ficou esquisito. Ele era o conselho. Ele era o conselho, na verdade. Eram dois votos, um terceiro voto do secretário de Fazenda, agora não. Agora volta a configuração anterior, que existe desde que o Conselho Monetário foi criado. Ministro da Fazenda tem um voto, ministro do Planejamento tem outro voto e o presidente do Banco Central completa esse colegiado. São 3 votos que decide. Esses votos vão definir, entre outras coisas, a meta para a inflação de anos à frente. Assim que o sistema foi criado, Rafael, a decisão era, até junho do ano corrente, toma a decisão para 2 anos para frente. Em 2019, resolveram ampliar o horizonte e passar a tomar para 3 anos à frente. Então, as metas de 2023, 2024 e 2025 já estão definidas. Para esse ano, 3,25%, para 2024, 2025, 3%. Isso aqui acabou virando o centro da discussão. Porque para o presidente Lula, por exemplo, se a meta fosse maior, de 4,5%, os juros seriam menores. E a grande discussão ao longo da semana passada, e certamente nós vamos continuar fazendo isso, Mas, desculpa, só te interrompendo, ele está falando da meta para trabalhar com o intervalo, é isso? Porque a meta é 3%. Se usar o intervalo, 4,5% em tese... Então, a gente não sabe exatamente do que estava dizendo. O presidente Lula disse, quando era 4,5% na nossa época, sim, a meta foi mantida no Brasil por 12 anos em 4,5%. No governo de Dilma Rousseff, onde houve uma interferência direta na atuação do Banco Central, a meta passou a ser junto com o intervalo, que era de 2 pontos. Depois baixou para 1,5%. Era de 2 pontos percentuais. Então, É aquela história do cheque especial, né? Tenho 10 mil... na conta, mais 10 mil de cheque especial, então, portanto, tenho 20 mil. Não tem 20 mil, né? Você tem 10 mil. Na meta para inflação, durante o governo Dilma, foi assim, a meta era 4,5, mais 2 pontos percentuais, então 6,5 cumpriu a meta, né? Então, Dilma, por exemplo, dizia, não, cumpri a meta todos os anos do meu primeiro mandato, mas era sempre na banda superior da meta. A meta é essa aqui, 3,25. A discussão a reunião do Conselho Monetário Nacional, reunião ordinária,
primeira do ano, porque janeiro não conseguiu, é uma por mês. Janeiro não deu para fazer, porque eles ainda estavam chegando, a configuração não estava ainda totalmente formada, inclusive do segundo escalão, que é quem prepara o que vai ser decidido na reunião. Essa vai ser a primeira reunião do CMNE, como chamam os íntimos, do CMNE, para discutir várias questões da economia brasileira. A questão é, a meta para a inflação vai estar lá? Não sabemos ainda. Há uma especulação de que estará. Será votada uma mudança da meta para a inflação? Por quê? Como é que esses caras tomam decisão aqui? Bom senso, diagnóstico, especialmente do Banco Central sobre a economia, diagnóstico do ministro da Fazenda sobre a economia, conjuntura, o que a economia suporta, o que não suporta. Quer dizer, é uma leitura quase que subjetiva de quem está no governo, traz a sua visão do seu corpo técnico e essa decisão é tomada. Eu vou te empurrar para os finalmente aqui, Thaís, por ansiedade. Aqui nós temos a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que tem posições econômicas muito conhecidas. Sim. Não é? O ministro da Fazenda, que não é alguém de posições econômicas tão assertivas a respeito de taxa de juros quanto o presidente Lula, por exemplo. Né? E o presidente do Banco Central, que é o alvo de toda a discussão. Se a meta for rediscutida, são eles três que vão votar. São os três que vão votar. E arrisca um placar para a gente, como fazem os comentaristas de futebol, não dá para saber? Não dá para saber, porque a grande novidade que acabou esquentando a fogueira sobre esse debate foi a informação de que o presidente do Banco Central estaria ok com uma meta maior. Aliás, ele teria tentado fazer isso no ano passado e o Paulo Guedes não deixou. Exatamente. Né? Então, assim, mas isso tudo informação de bastidor. Né? Na prática, a gente vai ter uma sinalização. Hoje à noite, Roberto Campos Neto vai ao Roda Viva, que é esse programa tradicional, né, da TV brasileira, e vai falar pela primeira vez fora dos autos oficiais do Banco Central. Ele chegou a dizer uma ou outra coisa quando participou de eventos lá fora, mas ele vai dar essa entrevista agora, em vez de escolher um ou outro veículo, né, todo mundo atrás dele para ouvi-lo, ele escolhe o Roda Viva, então vamos ouvi-lo. Haddad e Tebet vêm tentando manter o máximo de institucionalidade, mas esse debate já escapou da institucionalidade, né? Ele já escapou do bom senso. Ele hoje está muito mais no campo da bravata política e da pressão política do que da técnica, e o que nós vamos ter que olhar para a reunião do Conselho Monetário Nacional é qual a qualidade técnica do que for decidido, se for decidido. Porque tem aquela discussão perigosa, né, Thaís, que a gente ouviu muito durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, né, que um pouco de inflação não faz mal para o país. Não é? Então. Precisa tolerar um pouco a inflação para conquistar, por exemplo, índices de crescimento maiores. O Olívio estava falando agora há pouquinho. O presidente está assustadíssimo com a perspectiva de o país crescer menos de 1% nesse ano aqui. Então, suporta um pouquinho mais de inflação, mas tem um pouquinho mais de crescimento. A grande dúvida é qual é o custo desse caminho para construir o 1% de crescimento, né? O que é que você vai deixar pela estrada para atingir esse número que vai servir muito para discurso, né? Mas pode não significar muita coisa na medida em que você toma decisões equivocadas para chegar a esse caminho, né? Nós somos um país de renda média muito baixa, né? Nós dois aqui representamos 1% da população brasileira. Né? Você, né? Eu estou nos... Nós 93. Nós dois, não vem não. Mas a renda média brasileira é de cerca de R$ 2.500, R$ 2.600, né? 4,5% para essa turma é muito pesado, especialmente porque o 4,5% não é um número de uma cesta de preços e que geralmente os preços variam muito e pesam mais sobre a cesta de consumo dos mais pobres. Portanto, é uma troca que o Brasil já experimentou e viu que não deu certo. É isso. Você tem mais para falar para a gente? Bolsa e dólar, é isso? Não, aqui eu ia dividir com vocês o seguinte, só para a gente ter uma ideia, qual é o termômetro mais cotidiano que a gente usa para entender da cabeça da turma do Banco Central, que antecipa o preço das coisas, antecipa os fatos e tenta dar preço para o risco das decisões que estão sendo tomadas? O economista Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Ratings, preparou para a gente hoje no Money uma evolução de bolsa e dólar nessas últimas semanas, desde que o debate sobre o Banco Central começou. E é interessante olhar para isso, porque, por exemplo, no caso da bolsa, do Ibovespa, que é o principal índice, o que a gente vê aqui, basicamente, Rafael, tá bom, terminou lá para baixo, mas é volatilidade, né? Então, assim, aqui nós estamos falando da condição de todas as 300 e tantas, quase 400 empresas que estão na bolsa hoje, se financiando o seu negócio através da venda de ações, que convivem com uma volatilidade muito alta do índice da Bolsa, desde que o debate
debate começou. E com o dólar a mesma coisa. No caso do dólar é interessante porque o Brasil tem sido alvo ali e destino de muito investimento estrangeiro. A turma vem para a Bolsa se aproveitar da taxa de juros no Brasil, mas os ativos no Brasil estão muito baratos. E mesmo com um fluxo forte de estrangeiros, a moeda brasileira voltou lá para o patamar entre 5,20 e 5,30, que está muito descolado dos fundamentos. Ou seja, se o dólar estivesse hoje refletindo a condição da economia brasileira, estaria na casa dos 4,80 e não 5,20 como está hoje.